Irmãos, a paz do Senhor, nesse versículo diz, 1 Reis 3:10, o pedido que o rei Salomão fez agradou o Senhor. Percebe? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Se você tomar a leitura, irmão, você vai ver que Salomão, ele vai reinar no lugar de seu pai Davi como prometido. Deus tinha dito que sempre teriam descendentes de Davi no trono. E a palavra do Senhor diz que Deus não é filho do homem nem para que minta nem para que se arrependa. Porventura, prometendo o Senhor não cumpriria. Então percebe que Deus prometeu aqui para Davi que sempre seria um sucessor seu no trono. E assim aconteceu. Porque quando Deus promete, Deus cumpre aquilo que prometeu. Salomão, filho de Davi, vai se assentar no trono, o sucessor de Davi. Percebe uma coisa, olha que interessante. Deus falou para Davi: Davi, se você me obedecer e sua descendência me obedecer, sempre terá um descendente seu no trono. E quem vai se sentar no trono? O filho de Davi, Salomão, como Deus tinha prometido. Só que escuta isso aqui, irmão. Aí a palavra do Senhor fala assim: o pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Olha que tremendo. Salomão, ele pediu o que para Deus, para agradar a Deus? O que foi que ele pediu? Se você tomar a leitura, você vai ver que Salomão está no trono. Só que a palavra do Senhor afirma que Salomão vai falar assim: Senhor, dá-me discernimento e um coração cheio de discernimento para poder governar este povo. Porque quem é capaz de discernir o bem e o mal? Pois quem pode governar essa grande multidão? Salomão, ele vai pedir para Deus um coração cheio de discernimento para governar o teu povo. É capaz de discernir o bem e o mal. Percebe que Salomão não sabia discernir entre o bem e o mal. Ele não sabia fazer diferença entre o bem e o mal. Ele vai pedir sabedoria para Deus. A Bíblia diz que o pedido de Salomão agradou o Senhor. Então percebe, ele pediu para Deus e o pedido que ele fez agradou a quem? Agradou a Deus. Então percebe que Deus só vai conceder porque o pedido de Salomão agradou o Senhor. Deus, ele só dá para quem agrada a ele. A Bíblia vai dizer em Salmos: agrada-te do Senhor teu Deus e ele satisfará o que seu coração deseja. O pedido de Salomão agradou o Senhor e Deus satisfez o que o coração de Salomão almejava. Aí escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que o pedido de Salomão agradou ao Senhor. Aí Deus falou assim: por isso, Deus disse assim: por isso lhe disse, já que você pediu não uma vida longa nem riqueza, nem me pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar com justiça, farei o que você pediu. Olha que interessante. Deus falou assim: Salomão, você não me pediu riqueza nem vida longa, você me pediu um coração para poder ministrar com justiça. Ou seja, você está me pedindo algo para fazer o que é correto. Então eu vou conceder, Salomão. Aí Deus vai conceder para Salomão, porque o pedido que Salomão fez não era riqueza, irmão. Não era ter fama, não era pedir luxo para Deus. Salomão pediu para poder governar o povo, para poder se sentar no trono e fazer o que é correto diante de Deus. Isso agradou o Senhor, porque Deus se agrada de pessoas que pensam em governar com justiça, fazer o que é correto. Então percebe que Deus só concedeu porque Salomão pediu para fazer o que é correto aos olhos do Senhor. Salomão tinha trono, mas percebe que Salomão não está interessado apenas na cadeira. Salomão está interessado em saber governar o povo do Senhor. Isso agradou a Deus. Aí Deus falou assim: farei o que você... Olha o que Deus disse: farei o que você pediu e darei a você um coração sábio, é capaz de discernir, de modo que não houve ninguém, nem haverá ninguém como você. Olha o que Deus diz: não haverá ninguém, nem antes e nem depois haverá ninguém como você. O que Deus fez na vida de Salomão é único, exclusivo. Ninguém vai ser como Salomão, nem antes e nem depois. Salomão vai ser único, exclusivo, que Deus fez na vida dele. O que Deus falou que ia dar para Salomão? Um coração sábio. Tiago vai dizer assim, Tiago 1:5: se alguém de vocês está com falta de sabedoria, peça ao Senhor e lhe dará de generosidade. Percebe que Deus concedeu um coração para Salomão, um coração sábio, porque Salomão tinha falta de sabedoria. Como disse Tiago, se é por falta de sabedoria, peça ao Senhor e será dado generosamente. Percebe que boa vontade espontânea Deus deu para Salomão, porque Salomão se sentiu incapaz. Deus gosta de pessoas assim, irmão, que se sente capaz. Por isso que Deus vai lá e capacita quem se sente capaz. Moisés também se sentiu incapaz, dizendo assim: eu não sei falar. Jeremias também se sentiu incapaz, dizendo: sou uma criança. Então percebe, irmão, Deus chama os incapazes para capacitar. Deus não chama os bons, Deus chama os ruins mesmo. Eita glória. Escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que Deus fala assim: também darei o que você não pediu, riqueza. Olha o que Deus falou: você não me pediu riqueza, mas eu vou dar. E darei riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Olha o que Deus diz: vou te dar riqueza, Salomão. Você não me pediu, mas eu vou conceder riqueza. Meu irmão, não é necessário ficar falando de riqueza. Não é necessário, filho. Só basta agradar a Deus, que Deus concede. Salomão agradou a Deus e não pediu riqueza. E Deus falou que eu vou te dar riqueza. Você não me pediu, mas eu vou te dar. Por quê? Porque ele agradou a Deus. Quem agrada a Deus, Deus concede. A Bíblia diz: quem obedece alcançarão todas as bênçãos. Só basta obedecer para poder alcançar, filho. Não precisa ficar falando de bênção, é Deus que concede. Oh, glória a Jesus. Aí escuta isso aqui, irmão. Aí Deus fala assim: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e mandamentos, como seu pai, eu prolongarei sua vida. Deus fala assim: ó Salomão, seu pai me obedeceu. Se você for como seu pai, te darei vida longa. Então percebe que Deus falou assim: ó, seja como seu pai. Seu pai foi o exemplo. Seja como ele, imita seu pai, Salomão. Então te darei vida longa.
porque Davi foi fiel. Só que percebe, Deus falou assim, ó, me obedeça e eu te darei vida longa. Só que lá na frente, em Reis 11, olha o que a Bíblia diz, irmão. Irmão, tô conseguindo falar muito bem aqui, porque tem gente conversando aqui, tá tirando um pouco o meu foco. Mas diz assim, presta atenção. A Bíblia de Salomão, ele vai amar as mulheres, que o Senhor falou para não amar. E a palavra do Senhor diz assim, presta atenção. É muito forte, irmão. A Bíblia diz assim que Salomão, ele vai desobedecer ao Senhor, ele vai cometer o pecado da idolatria. Ele vai casar com as mulheres que Deus tinha falado para não casar. E a Bíblia diz assim, presta atenção. Dessa forma Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai. Então percebe, Deus tinha dito lá atrás, seja como seu pai. Só que a Bíblia diz que não vai ser como o pai dele. Então, ou seja, Davi era o espelho para Salomão. Mas por mais que Davi era o espelho, Salomão não foi como o pai dele. Tem pessoas que por mais que você seja o espelho para ele, não vai seguir a sua conduta, não vai imitar a tua postura. Percebe, o pai de Salomão, Davi, foi um homem fiel a Deus. Só que a Bíblia disse o que lá? Olha o que Deus tinha dito lá, presta atenção. Deus falou o que lá em 1 Reis? Se você me obedecer como seu pai, te darei vida longa. Só que a Bíblia diz que ele não foi como o pai dele. Agora percebe, Deus deu cadeira para Salomão, Deus deu poderio para Salomão, deu riqueza para Salomão, mas Salomão mesmo assim desobedece. Só é Deus dar que desobedece. Só é Deus abençoar que desobedece. Tem pessoas que é assim, Deus dá para ele hoje, mas ele desobedece. Só que mesmo assim Deus colocou Salomão no trono, mesmo sabendo que Salomão ia desobedecer. Você acha que quando Deus escolheu, Deus não sabia o que você ia fazer? Claro que Deus sabia, mas mesmo assim Ele te escolheu. Independente do seu erro, da sua limitação, Ele escolheu. Olha que interessante, Ele sabia que Salomão ia idolatrar. Mas percebe, Deus primeiro advertiu, não obedeça. Assim como seu pai, te darei vida longa. Só que Salomão não obedeceu. Ele fez o que o Senhor reprova. Então percebe, Deus deu a ordem, mas é Salomão que decidiu obedecer. Deus fala, mas é você que decide obedecer. A ordem Deus dá, mas a decisão de obedecer é sua. Deus deu a ordem, me obedeça, só que Salomão não vai obedecer, ele vai fazer o que o Senhor reprova. Olha que interessante. Só foi Deus abençoar ele, Deus dá riqueza para ele, que Salomão desobedece. E a Bíblia diz assim, o Senhor irou-se com Salomão por ter se desviado. Percebe que Deus ficou irado com ele porque ele se desviou. Deus está irado com o desviado, Deus não tem prazer em desviado. Deus ficou irado com o desviado. Olha que interessante, enquanto Salomão estava fazendo o que Deus aprovava, Deus se agradou dele, mas lá na frente ele vai desobedecer, Deus vai se irar com ele, porque Deus não tem prazer em desviado. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte de um ímpio. Por isso que Deus não tem prazer no ímpio, Deus não tem prazer em desviado. Deus está irado com o desviado. Se você está fora da presença, tem um recado para te dar, Deus está irado com você. Fica com essa palavra em nome de Jesus.